Fala time, Felipe Risquini aqui conversando com vocês e hoje eu queria falar um pouco sobre mais um tema de medicina de emergência e mais uma aulinha rápida aí para vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje eu queria falar sobre a avaliação inicial do paciente em emergência lá na sala de emergência. A gente sabe que existe um passo a passo para avaliar o paciente em emergência, todo mundo conhece os ABCs, já ouviu falar sobre isso, mas tem um passo antes de começar o ABC que eu queria falar com vocês. E se você já viu alguma postagem sobre lá no Instagram do time de resposta rápida, TRR_Botucatu, você vai entender melhor. Se não, segue o TRR Botucatu lá no Instagram, que você vai entender melhor aí sobre o que a gente está falando. Me segue também no Instagram, curte aqui o vídeo e bora lá pro conteúdo. Bom, seguinte, existe um mnemônico que a gente desenvolveu para saber como que a gente vai fazer a avaliação do paciente numa situação de emergência. Isso aqui se aplica a situações diversas. Situação de pré-hospitalar, ou seja, fora do hospital. Situações do pré-hospitalar fixo, né? Você está numa UPA, num pronto-socorro que não está ligado a um hospital. Na sala de emergência de um hospital de referência. E serve, inclusive, para situações, por exemplo, de primeira avaliação do paciente numa UTI. Inclusive, a gente usa isso no dia a dia no time de resposta rápida, como avaliação da primeira avaliação do nosso paciente no código. Então, esse mnemônico, já adianto para vocês, é o SACA. S-A-C-A. Das primeiros passos que a gente... Da primeiro passo, né? As 4 primeiras coisas que a gente tem que avaliar antes de começar o atendimento de emergência. No SACA, a gente vai ver segurança da cena, ajuda, calma e avaliar se o paciente está responsivo. Então, na primeira parte, na segurança da cena, a gente vai avaliar se o local que a gente está fazendo o atendimento é seguro, se o meu paciente está num ambiente seguro e se a cena é segura para mim. E aqui eu fiz numa ordem de prioridade invertida, mas primeiro eu preciso ver a segurança de quem vai atender, depois a segurança do paciente e a do local como um todo ali para eu fazer o meu atendimento. E você fala assim, pô, isso é óbvio no pré-hospitalar, eu não vou atender um paciente que esteja lá no meio da rua, porque eu posso ser atropelado, e além do paciente não ter o acesso ao atendimento porque eu vou estar atropelado, vai precisar de alguém vir atender, eu que passei a ser de socorrista a uma vítima. Mas a gente vai lembrar de algumas situações específicas em que isso cabe também, por exemplo, na situação do atendimento intra-hospitalar, seja na emergência, seja na UTI, no paciente com doença transmissível, por exemplo, no COVID. Os pacientes no COVID necessitavam de um atendimento e muitas vezes, quando era um ventilador aptando, até mesmo paciente em parada cardiorrespiratória, uma grande emergência médica, a gente primeiro realizava lá a nossa paramentação para depois ir fazer o atendimento do paciente, porque a gente colocava a nossa segurança em primeiro lugar, isso está correto. O segundo passo, o A de ajuda, ele seria chamar para quem precisa fazer o atendimento estar no local do atendimento. Talvez a gente vai precisar de chamar por ajuda. No pré-hospitalar, se a gente estiver sozinho e precisar de suporte, a gente vai chamar por ajuda. Numa situação, por exemplo, no intra-hospitalar, se uma especialidade é mais adequada para fazer aquele atendimento, então, por exemplo, um tamponamento cardíaco, que tem um cirurgião cardíaco experiente em fazer a punção do saco pericárdico, se ele é o mais experiente, você vai entrar em contato com esse médico para fazer essa punção. Acionamento da equipe cirúrgica, muitas vezes no caso de trauma, depois que o paciente está estabilizado, ou mesmo juntar a equipe para fazer o atendimento, seja na emergência, por exemplo. O enfermeiro está lá no local, a equipe médica, os residentes foram avisados, se tiver residente no local do atendimento, não está todo mundo que precisa fazer o atendimento ali no local do atendimento? E até no time de resposta rápida a gente se une, a gente se comunica lá, chama no rádio, para todo mundo chegar lá para fazer o atendimento. Vamos chamar por ajuda, ou mesmo chama o time, né? Chama o time para fazer a avaliação do nosso paciente, o time de resposta rápida. Então esse é o A do ajuda. E depois o C é o de calma. Esse é um ponto que os emergencistas devem valorizar. Minha recomendação é que valorize a parte de manter a calma. A calma vai facilitar o raciocínio. A gente tem que lembrar que a gente, por mais que o nosso trabalho seja ajudar as pessoas, salvar muitas vezes algumas vidas,
melhorar muito a qualidade de vida, né, com tratamento super agudo ali na sala de emergência, a gente está trabalhando lá, né? Então a gente tem que manter a calma, manter o estresse controlado. A gente está no ambiente de trabalho e a gente vai permanecer ali provavelmente por muitos anos fazendo aquele tipo de atendimento. Então tem que manter a calma, tem que manter os ânimos controlados no atendimento. E um segundo passo, vejo que seja o silêncio. A sala de emergência, por mais que seja caótica, tenha muitos pacientes em algumas situações, tenham pacientes extremamente graves, extremamente agudos, vítima de atropelamento, vítima de tiroteio, paciente agitado, com agitação psicomotora, tentativa de suicídio, todo esse ambiente está ali junto, mas apesar disso, a gente tem que tentar manter o silêncio, pelo menos os profissionais, o quanto for possível, no atendimento dos pacientes, para que aquele seja um ambiente que acalma os nossos pacientes e acalma quem está fazendo o atendimento. Eu sempre falo isso com os alunos, que imagina que você está no avião, aí você vai lá no banheiro, assim, aí você escuta uma gritaria lá na cabine do avião. As pessoas lá dentro da cabine lá do avião do piloto, o copiloto lá, tá uma gritaria. Você vai ficar tranquilo, falando assim, não, tô na paz aqui, isso aí, gritaria, avião é gritaria mesmo. Ou você vai ficar desesperado e vai ter certeza que o avião tá caindo. Então, assim, se imagine na situação do paciente, ele não tem nada para fazer ali, é como se ele estivesse num avião entregue a você, a vida dele, né? E a única coisa que ele pode fazer é esperar que você faça um bom atendimento. Não deixe seu paciente desesperado, mantenha calma, mantenha o silêncio. Em algumas situações o silêncio é especial para melhorar a comunicação, por exemplo, na parada cardiorrespiratória, só conversar aquilo que for necessário, aquilo que foi importante para o atendimento da parada. Na intubação, durante a laringoscopia, manter o silêncio para aquela pessoa estar totalmente concentrada ali na laringoscopia, na passagem do tubo, é bastante importante o C de calma, apesar de algumas vezes algumas pessoas acabarem desvalorizando, não desvalorize. Isso é muito importante realmente. E o A, que a gente vai usar no mnemônico segundo A aí, antes de começar o atendimento da emergência em si, o ABCD, esse segundo A é o A de avaliar se o paciente está responsivo. Por quê? Se o nosso paciente estiver responsivo, talvez aquela ordem do ABCD mude. E muita calma, porque isso está correto. Se quando que vai mudar a ordem do ABCD, o paciente está responsivo, a gente vai fazer uma coisa simultânea. A gente vai checar pulso central, de preferência aqui, o pulso carotídeo, aqui na região do pescoço, embaixo do ângulo da mandíbula. E ao mesmo tempo a gente vai avaliar o tórax para ver se o paciente respira. Se o paciente não tiver pulso, a gente vai começar as manobras de compressão torácica. A gente vai começar lá o BLS, dependendo da situação que a gente esteja, da onde a gente esteja, ou o ACLS, se a gente tiver uma equipe avançada. Essa dica aqui do atendimento do SACA serve para médicos e, na verdade, não só para médicos, para profissionais de saúde que atendem em emergência. Seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo que faz o primeiro atendimento tem que considerar o SACA no seu atendimento. Então, se você é fisioterapeuta, chegou um paciente na emergência e por acaso foi você que recebeu esse paciente, segurança da cena do paciente da cena, você vai avaliar se quem precisa estar lá já foi chamado, você vai manter a calma e vai checar a responsividade, bater no ombro do paciente. Senhor, senhor, como a gente aprende muitas vezes nos cursos aí, tipo a CLS, né? Não respondeu, ele está arresponsivo, é o segundo A de arresponsivo. Checar pulso olhando a respiração. Existe uma outra possibilidade. Se você chegou nessa possibilidade e o paciente não tem pulso, você mesmo, fisioterapeuta que eu estou falando aqui, mas médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, você mesmo vai começar a compressão torácica naquele mesmo momento. Você lembra que você já chamou por ajuda, né? Para quem vai fazer o atendimento. Se por acaso você não chamou por ajuda ainda, antes de começar a ressuscitação cardiopulmonar, chame por ajuda, senão ninguém vai chegar para te ajudar. E começa a ressuscitação cardiopulmonar, tá certo? Inicialmente, compressões torácicas, puxa o carrinho de parada e assim que possível checa o ritmo. Tranquilo até aí? Mas existe uma situação diferente, que é o que eu ia falar. O paciente eu checo, eu sinto o pulso. Lembra, checar pelo menos 5 segundos, não mais do que 10 segundos. O paciente pode estar em bradicardia. Chequei lá por 5 segundos e o meu paciente tem pulso. E aí tô olhando também se ele tem movimento respiratório. E se ele não tiver movimento respiratório, a gente vai começar o ABCD. Ou o paciente com pulso e movimento respiratório,
também ABCD. Ou ainda o paciente responsivo, fala, senhor, ele, oi. Nessa hora a gente vai começar a avaliação do A, via aérea, B, respiração, C, circulação, choque, D, déficit neurológico e exposição, e eu costumo colocar o F de família. O ABCDF é a próxima aula que eu vou fazer com vocês. Obrigado pela atenção. Por hoje é só, time. Um abraço.